Muito bom dia, minha turma preferida do segundo ano. Tudo bom com vocês? Hoje, nessa manhã de terça-feira, dia 17 de novembro de 2020, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Ricardo e hoje a aula vai ser sobre leitura e compreensão de carta pessoal. Então, nós já fizemos leitura e compreensão de carta pessoal. Vocês lembram? Pois é, só que hoje a habilidade que nós vamos explorar é uma outra habilidade, que é reconhecer o sentido de palavras ou expressões. Com certeza, vocês já ouviram algumas palavras, algumas expressões que vocês fecham a cara e dizem assim, o que significa isso? O que é isso? Então, hoje, durante a leitura da carta, a gente vai poder analisar algumas palavras, algumas expressões e buscar o significado delas para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento. Afinal de contas, nós não podemos ficar parados onde estamos. Temos sempre que melhorarmos os nossos conhecimentos, ampliarmos horizontes. E com a aula de hoje, sobre carta pessoal, nós vamos conhecer uma carta muito legal, dois personagens bem interessantes e também aproveitar para ter a ampliação do nosso conhecimento de palavras e expressões. Tenho certeza que algumas delas vocês já ouviram e também já sabem o que significa. E aí vai poder compartilhar com outras pessoas. Combinado? Então façam o seguinte, agora vocês peguem o caderno, o lápis, a borracha, para a gente ir anotando tudo o que for necessário durante essa aula. Tá certo? Então vamos lá. Relembrando o que é carta pessoal. É um gênero textual utilizado na comunicação entre pessoas que mantêm um vínculo de relacionamento. Ou seja, uma carta pessoal você só faz para alguém que você tem um certo vínculo. E você também geralmente só recebe cartas pessoais daquelas pessoas de proximidade com você. Só que no gênero textual de hoje, que nós vamos explorar, a personagem não conhecia o outro, conhecia à distância. Igual nós. Vocês aí, muitos me conhecem, mas só à distância. Então, vocês já sabem que eu sou o professor Ricardo, mas a gente não se conheceu ainda pessoalmente. Quem sabe a gente se conheça. Então, vocês podem já mandar carta para mim, se vocês quiserem. Essa carta pessoal é parte de um livro da autora Eva Furnari. Vocês já ouviram falar na Eva Furnari? Com certeza. Então, em algum momento, vocês já leram textos da Eva Furnari. E a carta que a gente vai fazer a leitura hoje faz parte de um dos livros dela. Certo? E o livro da Eva Furnari é Felpo Filva. Felpo Filva é o famoso poeta, é um coelho solitário. Ele era assim solitário desde os tempos de criança, quando os coleguinhas da escola zombavam dele porque ele tinha uma orelha mais curta que a outra. Então, vejam bem. A carta que eu escolhi para vocês hoje, para a gente ler e analisar, faz parte do livro da Eva Furnari. O nome do livro é Felpo Filva e o personagem é o Felpo Filva. E ele é um coelhinho que ele tem uma orelha mais curta do que a outra. E ele, desde criança dessa forma, ele se tornou solitário por conta dessa situação dele ter uma orelha mais curta que a outra, por conta dos outros coelhinhos, amigos dele, zombarem dele, e aí assim ele se tornou solitário. Felpo poderia ter ficado sozinho para sempre, não fosse ter recebido um dia uma cartinha de Charlot, uma coelhinha, uma fã que discordava do conteúdo pessimista e dramático de alguns dos poemas que o poeta escrevia e que, ainda por cima, tinha tido a audácia de reescrevê-los ao seu modo. E aí,
Vejam bem, o Felpo Filva, ele tinha tudo para se tornar um coelho solitário durante toda a vida, mas aí uma coelhinha chamada Charlot, ela teve a audácia de escrever para ele. Por quê? Porque ela se sentiu próxima a ele. Ela lia todos os livros dele, todos os poemas. E aí, ela se sentia próxima a ele. Assim como vocês se sentem próximos a mim, por conta de eu estar dando aula para vocês toda semana. E aí, o que acontece? Ela percebeu que as histórias do Felpo eram histórias tristes, dramáticas. E aí, também eram bem pessimistas, negativas. E ela decidiu escrever uma carta para ele. Ela escreveu e mudou o final de uma das histórias para ele. Então, olha só como ela foi audaciosa. Ela escreveu uma carta para ele dizendo que não tinha gostado da história que ela leu e reescreveu a história da forma como ela julga que ficaria melhor. Vamos iniciar agora a nossa leitura de leite? Vocês vão gostar muito da nossa leitura de leite. Por quê? Porque é justamente a carta que a Charlot escreveu. Então, vamos iniciar. Rapidópolis, 20 de fevereiro. Prezado senhor Felpo Filva, meu nome é Charlot e admiro demais o seu talento e os seus poemas. Mas, se me permite, tem alguns deles que eu não gosto nem um pouco. Sinceramente, eu discordei da história do poema da Princesa do Avesso. Cruz credo, que final pavoroso. Veja só. Princesa do Avesso não morava na torre, no fundo do poço é o seu casarão. Não joga suas tranças, espera uma corda de um príncipe jovem, formoso e bobão. Chegado o momento, a moça do avesso o traz para baixo, com um leve puxão. No fundo do poço, com frio e com fome, os dois infelizes para sempre serão. Desculpe, senhor poeta, mas essa sua história é muito pessimista. Odiei esse final triste e dramático. Veja, eu fiz a continuação e mudei o destino dos pobres coitados. Um dia, porém, a história mudou. Ninguém sabe como, nem qual a razão. Do fundo do poço saíram cansados de tanta tristeza, de tanta prisão. Pegaram suas tralhas, suas coisas, seus filhos saíram voando num baita avião. Não foram para a torre, não foram para a lua, ficaram na terra com seus pés no chão. Compraram uma casa numa linda praia, viveram para sempre de short ou calção. Desculpe, senhor poeta. O senhor gostou? Com certeza eles serão mais felizes assim. Não? Espero que o senhor não se ofenda com isso. Um abraço cordial. Charlot Passepartout. Essa aqui é a carta original da Charlot. Foi essa carta que ela escreveu para ele, que eu mostrei para vocês anteriormente. Essa carta aqui está escrita com a escrita da Charlot. Vamos agora analisar a carta que acabamos de ler. Como vocês perceberam, a Charlot é uma coelhinha muito audaciosa. Ela se permitiu escrever uma carta para o poeta que ela admirava muito, fazendo o quê? Fazendo uma crítica ao poema que ele escreveu sobre a Princesa do Avesso. E aí, ela disse que gostava das histórias dele, mas
algunzinhas ela não tinha gostado, como a da princesa do avesso. Porque ela viu que era um final muito triste para uma princesa e um príncipe. Então ela decidiu mudar o final, ou seja, dar continuidade à história a partir do momento em que o Felpo tinha concluído ela. Então ela deu a continuidade e assim deu um novo final para a história e um final feliz para os personagens. Então, primeira pergunta. Quem escreveu a carta e para quem? Vocês lembram aí quem escreveu a carta? Quem escreveu a carta é o remetente. Sempre o nome aparece no final da carta. E quem recebe é o destinatário. O destinatário, o nome vem lá no início da carta, logo depois do nome do local e data. Vocês lembram aí quem escreveu? Quem escreveu foi a coelhinha Charlot. E quem recebeu? Então, ela escreveu para o senhor Felpo Filva, que é o poeta. E a segunda pergunta, por que no início da carta Charlot escreveu Rapidópolis, 20 de fevereiro? Vocês com certeza sabem. Lá no início de uma carta, toda carta que vocês vão fazer, vocês colocam o quê inicialmente? Foi o mesmo que a Charlot fez. Ela colocou Rapidópolis, 20 de fevereiro. Ou seja, no início de uma carta, ela escreveu o quê? O local e a data, com dia e mês. Então, toda carta, a gente tem que colocar o nome do local e a data em que a gente está. Combinado? Então, se nós formos escrever uma carta hoje para alguém, a gente coloca Teresina, que é o nome da cidade onde estamos. Colocamos a vírgula e aí colocamos a data de hoje. 17 de novembro. Então, já fiquem aí anotando essas informações importantes para vocês. Vamos lá agora. Próxima pergunta. Qual saudação inicial ela utilizou? Vocês lembram aí qual foi a saudação inicial que ela utilizou? Charlot, depois que ela colocou o nome do local e a data, ela usou uma saudação para cumprimentar a pessoa a quem ela mandou a carta, ao Felpo Filva. Qual foi a saudação inicial que ela utilizou? Ela utilizou prezado senhor. Por que ela utiliza prezado senhor? Vocês já pensaram? Vocês já pensaram no que a gente coloca como saudação inicial numa carta? Ela utilizou prezado senhor. Outras pessoas colocam querido amigo, estimado companheiro, minha amável mãe. Então, pessoas colocam várias saudações iniciais, mas ela colocou prezado senhor. Outra pergunta. Qual o significado da palavra prezado? Vocês sabem o que significa prezado? Pensem bem aí. Por que ela colocou o nome prezado? E não colocou amado, por exemplo? Ou amigo? Olha, como ela não o conhecia pessoalmente, ela usou a palavra prezado, por questão de respeito. Se ela fosse mais próxima dele, ela poderia colocar amigo. Amigo Felpo. Mas ela preferiu usar prezado senhor. Por quê? Por uma questão de respeito a ele. Por ela não o conhecer pessoalmente. Só conhecer as histórias que ela já lia dele. Mas a pergunta, qual o significado da palavra prezado? Olha a resposta. Prezado significa amado, estimado, honrado, apreciado. Vocês imaginavam que seriam esses significados? Pois é. Então, a palavra prezado significa esses 4 sinônimos aqui. Amado, estimado,
honrado e apreciado. E vejam como ficaria então a nossa frase, prezado Senhor. Amado Senhor. Então, vejam aí possibilidades de como ela poderia ter escrito a carta na saudação inicial. Olhem aí, ao invés de prezado, ela poderia ter colocado amado Senhor, apreciado Senhor, honrado Senhor, ou então estimado Senhor. Qualquer uma dessas outras 4 palavras seria uma questão de respeito ao felpo. E ela estaria correta. Se você também vai escrever uma carta para alguém que você não conhece, faça dessa forma. Use prezado ou uma dessas outras 4 palavras que são sinônimos. Perfeito? Vamos lá então. Temos mais perguntas. E depois, que outro elogio Charlot fez a ele? Depois que ela colocou prezado Senhor, ela fez um elogio ao felpo. Vocês lembram qual foi o elogio que ela fez? Puxa aí na memória de vocês. O elogio que ela fez foi: admiro demais o seu talento e os seus poemas. Olha aí uma boa ideia para quando vocês forem escrever a carta para alguém. Elogiar. Então, quando vocês estiverem escrevendo uma carta para alguém, elogie a pessoa. As pessoas gostam de ser elogiadas. As pessoas gostam de receber elogios. E se há alguém que você gosta muito, como seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus avós, escreva uma carta dando elogios. É uma das melhores formas de você iniciar a produção de texto com cartas, é fazendo elogios. Você coloca lá o nome da cidade com a data, depois faz uma saudação inicial e depois inicia o texto colocando outros elogios. Combinado? Charlot é uma coelhinha sincera. E por quê? Meninos e meninas, a gente fez a leitura da carta. E aí, o que vocês acham? Charlot era uma coelhinha sincera? Com certeza vocês estão dizendo daí que sim, mas vamos ver a resposta. Sim. Sabem por quê? Porque ela revelou ao senhor Felpo que não gostou de alguns de seus poemas, principalmente o da Princesa do Avesso. Então, vocês vão perceber aí que a pessoa pode ser educada, sendo verdadeira, sendo sincera, falando se gostou ou se não gostou de algo. Por quê? Porque é uma opinião sua. O que você não pode é destratar as pessoas, falar mal das pessoas. Mas você pode fazer uma crítica em cima daquilo que você está vendo. Então, nesse caso, a Charlot, ela foi uma coelha sincera, mas uma coelha educada também. Em nenhum momento ela destratou o Felpo. Ela não o conhecia, ela se permitiu escrever uma carta, como eu falei para vocês, ela foi audaciosa, mas em nenhum momento ela o destratou. E ela faz a crítica de forma educada. Então ela diz: que não gostou de alguns de seus poemas, principalmente da Princesa do Avesso. E ela diz os motivos depois, que vocês lembram. Por quê? Porque a história tem um final triste, um final infeliz. Outra pergunta. O que Charlot quis dizer com a expressão "tem alguinzinhos deles que não gosto nem um pouco"? Tem alguinzinhos deles que não gosto nem um pouco. O que ela quis dizer com isso? Temos alternativas para vocês. Então, vejam aqui as alternativas. Gosto de alguns, não gosto de alguns, poucos são bons, todos são ruins.
o que ela quis dizer com a expressão. Tem alguinzinhos que eu não gosto nem um pouco. Quando ela fala, tem alguinzinhos deles que eu não gosto nem um pouco, ela quis dizer que ela gosta de todos? Ora, se ela está dizendo que não gosta, é porque ela não tem como ela dizer que gostou de todos. Ela fez uma crítica para ele, dizendo que tinha poema lá que ela não gostava. Então essa alternativa, gosta de todos, gosta de alguns, não é. Não gosto de alguns. Não gosto de alguns, pensem aí. Poucos são bons. Olha aí, essa alternativa aí é o contrário. Quando ela diz poucos, quando se diz poucos são bons, nesse caso aí está sendo ao contrário, que ela diz que alguns deles que eu não gosto. Ou seja, para ela considera que poucos são ruins. Todos são ruins. Em algum momento ela disse que todos eram ruins? Não. Sabe qual é a resposta correta? Ela quis dizer que não gosta de alguns, ela não gosta de poucos deles. Então, qual é a resposta correta? É a segunda alternativa. Não gosto de alguns. Então, quando se diz tem alguns deles que não gosto nem um pouco, significa que não gosto de alguns. No trecho, cruz credo, que final pavoroso. Qual o significado da palavra em destaque? Vocês perceberão que a palavra em destaque é pavoroso. O que significa pavoroso? Vamos lá, temos alternativas. Que o final era assombrado? Em algum momento vocês ficaram assombrados com a história que ela leu para vocês? Com certeza não. Que o final era engraçado? O final que o Felpo, o Filva, tinha colocado para a história era engraçado? Eu acho que não. Que o final era muito ruim? Olha, isso aí pode ser. Que o final era feio? Ah, o final foi bonito, então o final foi feio. Não. Pavoroso. Pavoroso é o mesmo que feio? Pode até ser, mas nesse caso aí, cruz credo, que final pavoroso. E vocês lembram que ela disse que não gostou? Então, olha só, ela quis dizer que o final era muito ruim. Então, qual é a resposta correta? A resposta correta é a terceira alternativa, que o final era muito ruim. Por isso que o final era pavoroso. Vamos lá. Charlot afirma: desculpe, senhor poeta, mas essa sua história é muito pessimista. Olha aí a palavra pessimista. Temos um questionamento. Que outra palavra pode substituir pessimista e permanecer a frase com o mesmo significado? Pensem bem, meus queridos. Pessimista. Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês, ó. Desculpe, senhor poeta, mas essa sua história é muito... Quando eu falo pessimista, vocês já ouviram falar nessa palavra? Vocês já ouviram alguém dizendo: nossa, como você é pessimista? E aí? Vocês viram que ele só fazia final ruim. Ele fez o final ruim para essa história. Então, quando ela diz: desculpe, senhor poeta, mas essa sua história é muito pessimista, significa que a história é muito negativa. Que a pessoa fica com receio até de continuar fazendo a leitura. Charlot também afirmou: odiei esse final triste e dramático. Odiei. Vejam bem.
Que palavra poderia substituir odiei, continuando a frase com o mesmo significado? Meninos, vocês com certeza já ouviram constantemente a palavra odiei, odeio, tenho ódio. Então, odiei esse final triste e dramático. Que palavra poderia substituir odiei? Me dizem aí, que palavra você usaria no lugar de odiei e tendo o mesmo significado? O que é o mesmo que odiar? Odiei poderia ser desamei. Porque quando você odeia, você não ama. Então você desamei esse final triste e dramático. Sabe que outra palavra poderia ser utilizada? Detestei. Se eu odiei alguma coisa, eu estou detestando. Então, detestei esse final triste e dramático. Temos outro significado. Vamos lá. Agora, aqui temos a outra frase. Na frase, mudei o destino dos pobres coitados. A quem Charlotte se refere? E por quê? Vocês lembram que ela disse, mudei o destino dos pobres coitados. Quem eram esses pobres coitados? Por que que ela falou que eles eram pobres coitados? Olhem aí. Ela refere-se à princesa e ao príncipe. Vocês lembram que ela leu uma história da princesa do avesso? Pois é. Então, quando ela chama de pobres coitados, ela odiou o final dos pobres coitados, foi o da princesa e do príncipe que caiu lá dentro do poço para salvar a princesa, que também não salvou. Então, e por que ela mudou o destino dos pobres coitados? Pois ela não gostou do final trágico que eles tiveram no poema. Eles ficaram lá dentro do poço, tristes, infelizes, vivendo lá a vida toda. Temos outra pergunta. Qual o significado da expressão pobres coitados? Mudei o destino dos pobres coitados. O que ela quis dizer com pobres coitados, meninos? Vamos lá. O que significa para vocês? Ah, fulano é um pobre coitado. Aquela mulher é uma pobre coitada. O que significa isso? Estavam em situação ruim, eram pobres, faziam drama, estavam bem? Ora, se ela diz, mudei o destino dos pobres coitados, eles estavam bem? Não. Eles faziam drama? Não, eles não se reclamavam de nada. Eles eram pobres? Não, em nenhum momento falou que eles eram pobres. Eles estavam em uma situação ruim. Então ela quis dizer que eles estavam em uma situação ruim, ou seja, dentro do poço, lá no fundo. Temos outra pergunta. Quando Charlotte disse, espero que o Senhor não se ofenda com isso, qual o significado dessa expressão destacada? Não se ofenda. Não chore, não brigue, não reclame, não fique triste. Não se ofenda. O que ela quis dizer com isso? Essa expressão significa não fique triste, ou seja, a última. E que expressão Charlotte usou para se despedir na carta? Um abraço cordial. Então, a Charlotte, ela usa a expressão um abraço cordial, um abraço carinhoso, afetuoso, amoroso. E com isso, a gente encerra a nossa primeira aula. Até daqui a pouco. Estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa nessa manhã de terça-feira. Para você que chegou agora, eu sou o professor Ricardo Nascimento e vamos comigo para mais uma aula. Dessa vez, nós vamos falar sobre produção textual. Vejam bem,
na primeira aula, nós falamos sobre leitura e compreensão de carta pessoal. E a carta que a gente leu e analisou foi uma carta bem interessante da Charlot para o poeta Felpo Filva. E aí, ela fez algumas críticas aos poemas do poeta, mas elogiou bastante ele. Agora, nós vamos fazer uma produção textual e vamos ver qual é a nossa habilidade. A nossa habilidade é produzir em colaboração com os colegas ou com a ajuda do professor ou com autonomia, carta pessoal, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto, finalidade do texto. Ou seja, meus queridos e minhas queridas, vocês já devem estar com o caderno na mão, com o lápis e com a borracha também. Então, coloquem numa folha totalmente limpa. Por quê? Porque nós vamos usar ela toda. Correto? Assim, vocês vão saber organizar perfeitamente uma carta. Vejam bem, quando a gente analisou a carta do Felpo e da Charlot, que a Charlot escreveu para o Felpo, vocês viram que eu recortei em várias partes, mas agora eu vou apresentar para vocês uma carta completa. Então, mas as cartas, elas têm várias finalidades. Na carta que a Charlot fez, por exemplo, ela fez para saudar o poeta Felpo, mas também para fazer algumas críticas. Ela reclamou das histórias dramáticas e tristes que ele fazia. E como eu disse para vocês, essa carta faz parte do livro Felpo Filva. E vocês lembram que eu contei para vocês que ele era um coelho solitário? Pois bem, depois dessa carta, eles se aproximaram, eles passaram a trocar cartas. E aí tem um detalhe. O coelho Felpo Filva, ele não ficou mais solitário. Eles se tornaram amigos. Depois eles namoraram e se casaram. Então, o poeta Felpo Filva se casou com a coelhinha Charlot depois de que eles começaram a comunicação através de cartas. Então, olha só. E eu indico para vocês fazerem a leitura do livro. Procurem na internet Felpo Filva. Vocês vão gostar. Mas vamos lá. Vamos iniciar a leitura de mais uma carta? Vocês vão perceber que na carta passada a gente falou sobre uma crítica que a Charlot fazia sobre a carta, sobre os poemas do Felpo Filva. E agora a gente vai ler uma carta que tem uma outra finalidade, um outro assunto. Vejam bem. Fortaleza, 11 de abril de 2020. Mamãe, estou com muita saudade da senhora, mas devido à pandemia do coronavírus, não posso ir lhe visitar. Tenho certeza que tudo isso vai passar e logo poderemos nos reunir novamente. Cuide-se e fique em casa. De sua filha que te ama muito, Rochelle. Meus queridos, vejam bem aí. Essa carta que a gente acabou de ler, ela tem uma outra finalidade. É uma filha que escreve a carta para a mãe para dizer que está com saudade, diz que a ama muito e diz que não pode estar com ela por conta do quê? Por conta da pandemia do coronavírus. Mas que torce que assim que acabe ela possa se reunir novamente com a família. Então essa carta tem uma nova finalidade. Ela explica os motivos de não estar com a família. E também aproveita para dizer que está com saudades. É hora de estruturarmos a carta e darmos uma resposta a ela. Vamos lá? O que vocês acham?
Nós vamos organizar a carta por todas as partes dela e enquanto isso a gente vai escrevendo uma carta dando resposta para Charlot. Por quê? Porque o interessante, meus queridos e minhas queridas, é que quando você receber uma carta, você faça uma carta dando a resposta para aquela pessoa. Porque assim você estará sendo cordial, você estará sendo carinhoso, amoroso. E foi assim que começou a comunicação entre a Charlot e o Felpo. Ela escreveu uma carta, ele respondeu, ele escreveu outra, ele respondeu, e assim eles mantiveram um bom diálogo durante toda a história do livro. Então, vamos começar a organizar a nossa carta? Qual é o local e a data? Vocês lembram qual é o local e a data da carta que a gente acabou de ler? Fortaleza, 11 de abril de 2020. Então, já fiquem com o lápis na mão, que é já que vocês começam a escrever também. Então, o local e a data da nossa carta de agora é Fortaleza, 11 de abril de 2020, que é onde a Rochelle está, e a data. Em qual cidade a mãe de Rochelle mora? Em qual data ela vai responder à filha? Vamos pensar nisso. Então, vejam bem. Imaginem que a mãe da Rochelle mora aqui na nossa cidade. Qual é o nome da nossa cidade? Isso mesmo, Teresina. Então, imaginem que a mãe da Rochelle mora aqui em Teresina. E ela vai responder a carta 7 dias depois. Então, olhem, a Rochelle escreveu no dia 11 de abril. Então, a Rochelle escreveu a carta, mandou pelos correios, a carta já chegou, a mãe da Rochelle já leu e agora vai aproveitar para responder, 7 dias depois. Depois do dia 11. Vamos contar? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, 7 dias depois vai ser dia 18. O mês era abril. Então, nós já temos aí o nome da cidade, que é o local Teresina, a data 18, o mês é abril e qual o ano? 2020, que foi o ano da pandemia. Então, o que é que vocês vão escrever agora? Vocês vão colocar no caderno de vocês o quê? O espaçamento de 2 dedos, lá na primeira linha do caderno. Coloque o espaçamento de 2 dedos e agora escrevam o nome Teresina, começando com T maiúsculo. Colocar vírgula e a data que foi mencionada, 18 de abril de 2020. Vamos lá então? Vocês estão vendo que eu comecei com espaçamento. Teresina, vírgula. E a gente sempre separa o nome da cidade com a data. A gente separa usando o quê? A gente separa usando uma vírgula. Combinado? Essa é uma das regras de uso da vírgula. Separar cidade e datas. Ok? Então, coloquem aí. Teresina, vírgula. 18 de abril de 2020. Colocaram? Então, vejam aí, se fizeram dessa forma. 18 de abril com L, de 2020. Ok? Pronto? Podemos continuar? Podemos, né? Porque vocês já fizeram. Então, vamos lá então. Rochelle é a remetente, ou seja, ela é a pessoa que escreveu. Para quem ela escreveu? Que é o destinatário. A Rochelle escreveu para quem? Vocês lembram? A Rochelle escreveu para a mamãe. Então, o que vocês vão fazer agora? Se a Rochelle escreveu para a mamãe, quem é que agora vai escrever a carta? A mamãe. A mamãe vai ser a remetente e vai fazer a carta para a Rochelle, que será agora a destinatária. Então, e agora quem vai ser a remetente? Vai ser a remetente usará a saudação inicial?
A remetente será a mãe da Rochelle. Então vamos lá. Vocês já colocaram Teresina, 18 de abril de 2020. Pense aí. Se uma mãe vai escrever uma carta para uma filha, com certeza ela vai começar colocando uma saudação inicial. Que saudação inicial vocês acham que uma mãe colocaria para uma filha? Então, ó, vocês vão para outra linha. Embaixo da letra T, vocês já sabem que vocês deram espaçamento de 2 dedos, então vocês vão colocar querida filha ou querida amada. Pensem aí, como é que vocês vão colocar? Olha, nós podemos colocar assim, ó. Minha querida filha Rochelle. O que vocês acham? Ou amada filha Rochelle. Você decide aí como é que você vai começar a sua carta. Então, aqui é uma sugestão. Mas se você já sabe fazer carta, você pode fazer do seu modo. Então, ó, aqui eu coloquei para vocês. Minha querida filha Rochelle. E lá no final eu coloco uma vírgula. E vocês, como é que vocês vão colocar? Vocês podem colocar amada filha Rochelle, também pode. Pode ser da forma como você quiser. Combinado? Lembrando que sempre vamos iniciar as frases com letra maiúscula e nome de pessoas também com letra maiúscula. Olha só ali, ó, Rochelle com R maiúsculo. Então, a saudação inicial é muito importante. Vejam só, na outra carta que a gente analisou, tinha prezado Senhor, porque a Charlot não conhecia ele. Ela colocou prezado Senhor, mas se é uma pessoa de muita proximidade, aí você já pode colocar minha querida, meu querido, minha amada, meu amado. Ok? Então, mas aí, se você quiser colocar minha querida filha Rochelle, beleza. Senão você pode colocar minha amada filha Rochelle, também fica perfeito. Vamos à continuidade? Qual é o assunto, motivo da carta ter sido escrita? Por que a Rochelle escreveu a carta? Qual era o assunto da carta? Ora, sempre que nós formos escrever uma carta, nós temos que ter um motivo. O motivo é o assunto. Vamos ver por que a Rochelle escreveu a carta? Vamos ver qual foi o motivo? Estou com muita saudade da senhora, mas devido à pandemia do coronavírus, não posso ir lhe visitar. Esse foi o assunto. Ela quis dizer para a mãe, quis lembrar a mãe que ela estava com saudade e também explicar que ainda não veio a Teresina visitar ela por conta da pandemia do coronavírus. Porque lá no início vocês sabem que ninguém podia viajar. Então, ela teve que ficar lá em Fortaleza e a mãe da Rochelle aqui em Teresina. O que a mãe de Rochelle vai responder para ela? O que vocês acham que a mãe da Rochelle vai dizer? E aí, pensaram? Vamos lá então. Vou retomar nossa carta. Nós já fizemos 2 frases. A primeira frase foi Teresina, 18 de abril de 2020. A segunda, minha querida filha Rochelle. Agora nós vamos para a terceira linha, dar espaço de 2 dedos e começar o assunto da carta. Então, quem está escrevendo agora é a mãe da Rochelle. A mãe da Rochelle ela vai escrever a carta na primeira pessoa. Eu. Então, olha. A mãe da Rochelle vai começar colocando eu. Eu com letra E maiúscula, porque é início de frase. Eu. Com quem que a mãe da Rochelle mora? Com certeza ela mora com o pai da Rochelle, né? Então ela vai colocar eu. Vocês acham que é interessante colocar que o pai dela também está com saudade? Então vamos colocar seu pai. Então olhem aí. Eu, seu pai. Quem mais? Será que a Rochelle tem irmãos? Seria interessante, né? Seria interessante a gente colocar isso.
Mas, se você quiser colocar apenas eu e seu pai, pode colocar, ou então apenas eu. A Rochelle disse que estava com saudade da mãe. A mãe vai responder ela. Então, o que a mãe dela vai dizer? Eu, seu pai e seus irmãos estamos com muita saudade de você. Com certeza, uma mãe sente saudade da filha. O pai também. Os irmãos também sentem. Então, da forma como você colocou, você só precisa organizar agora. Então, nós colocamos aqui eu, seu pai e seus irmãos estamos com muita saudade de você. Se você tiver colocado apenas eu estou com muita saudade de você. Combinado? Então, organize aí a frase da forma como você tiver feito. Tá ok? Se você tiver feito dessa forma, beleza. Mas se você já sabe fazer a carta sozinho, também não tem problema. E aí colocou o ponto final, ou seja, terminou uma frase. E a Rochelle disse que ainda não tinha vindo por conta da pandemia do coronavírus. E aí o que a mãe da Rochelle fala? A mãe da Rochelle pode dizer, esperamos que a... O que ela espera? A Rochelle disse que não tinha vindo por conta da pandemia do coronavírus. Então, o que a mãe da Rochelle agora está esperando? Espero que a pandemia... Então, vamos colocando aí. E ali, olha, vocês agora percebem que nós estamos indo até o final da linha. Se o espaço acabou, a gente vem aqui para o início da linha. Eu, seu pai e seus irmãos estamos com muita saudade de você. Ponto. E aí eu quis continuar a frase na mesma linha. Esperamos, agora com a letra E maiúscula, porque é depois de um ponto final. Esperamos que a pandemia acabe logo, né? Então, com certeza a mãe da Rochelle deve estar dizendo, esperamos que a pandemia acabe logo. Acabe logo por quê? Ou para quê? Por que a mãe da Rochelle espera que a pandemia acabe logo? Esperamos que a pandemia acabe logo para você vir nos visitar, porque ela disse que ainda não veio por conta da pandemia. É a justificativa, é o motivo dela ainda não estar aqui com a família. Então a mãe da Rochelle diz, esperamos que a pandemia acabe logo para você vir nos visitar. Combinado? Então esse é o assunto da carta. É uma resposta à carta da Rochelle para a mãe. Vocês estão conseguindo fazer até aqui? Lembrando, olha, obedeçam as margens. Início e final da linha. Ok? Vamos lá. Terminamos o terceiro parágrafo. Qual é o assunto? Ainda temos mais assunto nessa carta. Essa carta rendeu um pouco, ela é um pouco grande, não é verdade? Então, qual é o assunto? Tem aqui outro parágrafo. Tenho certeza que tudo isso vai passar e logo poderemos nos reunir novamente. Então, nesse assunto aí, ela diz uma frase de esperança, de fé. Tenho certeza que tudo isso logo vai passar e estaremos juntos novamente. Vamos ver aqui. Vamos ver como é que já está a nossa carta. Teresina, 18 de abril de 2020. Minha querida filha Rochelle, eu, seu pai e seus irmãos, estamos com muita saudade de você. Esperamos que a pandemia acabe logo para você vir nos visitar. E agora, o que é que eu posso dizer?
Queremos muito o quê? Aqui vocês dão um espaçamento de 2 dedos, começa com a letra Q maiúscula. Queremos muito o quê? Você aqui com a gente. Ou queremos muito você aqui conosco. Você pode usar, você pode variar o seu vocabulário. Se é somente a mãe que está escrevendo, se ela não quer mencionar o pai ou os filhos, ela coloca, quero muito você aqui com a gente, quero muito você aqui comigo. Mas aqui nessa frase nós colocamos, queremos muito você aqui com a gente. Então, vocês já percebem que a nossa carta já está quase chegando ao fim, mas ainda não terminou. A mãe da Rochelle encerrou o assunto agora. Então, ela já colocou o local, a data, a saudação inicial e o assunto. Vamos verificar como é que já está a nossa carta até esse momento. E vejam se vocês estão obedecendo às regras. Teresina, 18 de abril de 2020. Minha querida filha Rochelle. Seu pai e seus irmãos, estamos com muita saudade de você. Esperamos que a pandemia acabe logo para você vir nos visitar. Queremos muito você aqui com a gente. Vocês já conseguiram escrever até aí? Perfeito. Então, ó, verifiquem também se vocês estão conseguindo ir até o final da linha. Se o parágrafo não tiver acabado, você vem aqui para o início da linha, ok? Vejam também se no começo dos parágrafos você deu espaçamento de 2 dedos, como aqui, olha. Se iniciou cada frase com letra maiúscula, se colocou também o nome da nossa personagem, Rochelle, com letra maiúscula. Combinado? Verifique aí. Por quê? Porque isso é muito importante. É uma carta informal? É uma carta pessoal? É. Mas ninguém vai mandar uma carta para outra pessoa com um monte de erros. Não é mesmo? Vamos então para dar continuidade agora à nossa carta. Qual pedido Rochelle fez para a mãe? Vocês lembram qual foi o pedido que ela fez? Vamos verificar aqui o pedido. Cuide-se e fique em casa. Olha o pedido que ela fez. Cuide-se e fique em casa. Durante toda essa pandemia, foi um dos pedidos que a gente mais ouviu falar, não é mesmo? Cuide-se, fique em casa, se cuide. Qual pedido a mãe de Rochelle vai fazer para ela? Vejam bem. Se a Rochelle disse para a mãe, cuide-se e fique em casa, o que vocês acham que a mãe dela vai dizer? Cuide-se, fique em casa, você também. Será que vai ser isso? O que as mães de vocês costumam dizer para vocês? O que os professores costumam dizer? Fique em casa. Cuide-se. Então agora vamos lá. Vamos voltar à carta? Então vocês já perceberam aí a carta. Nós já temos a grande parte da carta construída. E agora, qual vai ser o pedido que a mãe da Rochelle vai fazer a ela? Então a gente agora vai para outra linha, a gente vai dar espaçamento de 2 dedos. E a gente vai escrever. Cuide-se e fique em casa também. Por quê? Por que também? Porque a Rochelle pediu para a mãe dela ficar em casa. Então agora a mãe da Rochelle pede para ela também ficar em casa. E aí como é que a gente vai construir essa frase? Cuide-se e fique em casa também. Agora a gente vai para o final da nossa carta. Olha o questionamento que temos ali.
Qual saudação Rochelle usou para se despedir? Vocês lembram? Olha, a saudação que ela utilizou foi de sua filha que te ama muito. Essa foi a saudação da Rochelle. De sua filha que te ama muito. Qual saudação a mãe de Rochelle vai usar para se despedir? Vamos lá. Vamos pensar aí numa frase que a mãe da Rochelle pode dizer para ela. Como que vocês acham que uma mãe se despede de um filho numa carta? Respondendo essa frase aqui, de sua filha que te ama muito. Aí a mãe vai dizer o quê? De sua mãe que ele ama muito. De sua mãe que lhe adora. De sua mamãe que muito lhe ama. Com carinho de sua mãe. Olha aí, várias opções de saudação de despedida. Vamos lá, usem aí uma de vocês. Lembrando que agora tem que ir para outra linha, espaçamento de 2 dedos, tá certo? Então vamos lá, vamos ver aqui como é que tá a carta. Olhem aí. E agora? Cuide-se, fique em casa também. Agora a gente vai aqui para outra linha, da espaçamento de 2 dedos. E vamos construir uma frase de despedida. Como que a mãe dela pode se despedir? Cuide-se e fique em casa também. E agora? Nós podemos colocar um beijo de quem te ama muito. Olha que frase legal de despedida. Um beijo de quem te ama muito. Ou com carinho, com muito amor e carinho. Um abraço de quem te ama muito. Tá certo? Pronto, colocou a frase de vocês, né? E agora tem o último questionamento. No final, a carta foi assinada pelo remetente, Rochelle. E agora, quem vai ser o remetente? Quem vai assinar a carta? Vamos ler a carta completa? Teresina, 18 de abril de 2020. Minha querida filha Rochelle, eu, seu pai e seus irmãos estamos com muita saudade de você. Esperamos que a pandemia acabe logo para você vir nos visitar. Queremos muito você aqui com a gente. Cuide-se e fique em casa também. Um beijo de quem te ama muito. Quem ama muito a Rochelle? Mamãe. Então, mamãe é a remetente, tá certo? Então, agora, o que vocês acham de produzir uma carta para seu professor ou professora? Tenho certeza que eles vão adorar receber o carinho de vocês e ainda ver que aprenderam a produzir cartas, tá certo? Então, agora produza uma carta muito bonita para o seu professor ou para a sua professora e mande para eles. Ou você manda para a escola ou manda pelo WhatsApp. Então, assim a gente encerra mais uma aula. Fiquem em casa, cuidem-se também. Tchau! Estamos de volta para mais uma aula nessa manhã de terça-feira, dia 17 de novembro de 2020. Para você que chegou agora, eu sou o professor Ricardo Nascimento e vamos dar início agora à nossa aula de Geografia, porque a gente já estudou hoje a disciplina de Português com 2 aulas. Então, hoje, na nossa aula de Geografia, o conteúdo é o uso dos recursos da natureza. E a nossa habilidade, que nós vamos explorar, é identificar os recursos da natureza. A madeira, a areia, a argila, a brita, utilizados na construção de casas, da escola, das vias de circulação, dos edifícios e vários outros espaços.
Então, vocês devem ficar se perguntando, mas nós já estudamos recursos da natureza, com certeza. Vocês lembram disso? Vocês já estudaram recursos da natureza comigo mesmo. Então, olha aí. Tem uma pergunta para vocês. Você sabe o que são recursos da natureza? Nós já estudamos. Então, vocês sabem o que são recursos da natureza. Os recursos da natureza são tudo aquilo que a gente encontra na natureza e que a gente pode utilizar de alguma forma. Então, exemplos: a água, o ar, o solo. Então, esses recursos a gente utiliza durante o nosso dia a dia, então eles são chamados de recursos da natureza, eles estão ali disponíveis para nós utilizarmos. E olha só a resposta que nós temos aí. Os recursos da natureza são de fundamental importância para as sociedades, mas podem esgotar-se, caso não sejam utilizados corretamente. Podemos chamar de recursos naturais todos os elementos disponíveis pela natureza, que podem ser utilizados pelas atividades humanas. Ou seja, tudo aquilo que você encontra na natureza, você pode utilizar ou reutilizar, você chama de recurso da natureza. Combinado? Que recursos são esses? Ora, como falei para vocês, a gente já falou sobre aqui nas suas aulas anteriores, sobre o solo e sobre a água, principalmente. Esses dois recursos nós encontramos na natureza, nós utilizamos eles no dia a dia. O solo, para fazer plantações, para fazer construções de moradias. Também nós temos a água, nós utilizamos para beber, para lavar roupa, passar e fazer um café. Então, se nós utilizamos ou reutilizamos, são recursos da natureza. E hoje nós vamos ampliar um pouco mais. Nós vamos falar sobre outros recursos que estão disponíveis ali e muitas vezes passam por despercebidos. Então, vejam aí a próxima pergunta. Nas aulas anteriores, falamos sobre dois recursos naturais muito utilizados pelo ser humano, como eu falei para vocês, a água e o solo. Quais recursos da natureza você conhece? Além desses dois recursos que eu falei para vocês, que nós já estudamos, que outros recursos você conhece? Pensem aí. O que tem na natureza que você utiliza no seu dia a dia? Pensou? Então, vamos ver se é igual a essa resposta. A madeira, a areia, a brita e a argila. Então, vejam bem aí. Na natureza, nós encontramos madeira, que vem das árvores. Nós encontramos a areia, que vem do solo. Nós encontramos a brita, que vem das rochas. Nós encontramos a argila, que vem do solo. Então, esses 4 recursos estão presentes na natureza e que são utilizados no nosso dia a dia, mas que muitas vezes passam por despercebidos, mas que são de grande utilidade, de grande importância na nossa sociedade. Também são de muita importância nas comunidades em que cada um de nós vivemos. Combinado? Então, como estes recursos são utilizados pelo ser humano? Vocês já pararam para pensar como esses 4 recursos podem ser utilizados pelo ser humano? A madeira, a areia, a brita e a argila? Olhem a resposta. Eles são utilizados nas construções civis. O que são construções civis? Construção de casas, prédios, pontes, estradas, escolas, hospitais, comércios. Então, vários espaços. Então, construção civil é aquela construção onde a gente constrói algo. Ok? Então, esses 4 recursos que eu falei para vocês são utilizados nas construções civis. O que você acha de ampliarmos nossos conhecimentos sobre esses recursos naturais?
Então, nós vamos falar sobre eles, vamos explorá-los, cada um do seu modo. Combinado? Então, fiquem atentos, prestem bastante atenção. Por quê? Porque vocês agora vão ampliar os conhecimentos que vocês já têm sobre a madeira, a areia, a brita e a argila. Tá certo? Então, se possível agora, pegue o caderno para que vocês façam o quê? Vocês possam anotar as informações mais importantes sobre a nossa aula de hoje. Combinado? Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre a madeira. Então, observem aí. A madeira, primeiramente, ela vem das árvores. As árvores, elas estão presentes na nossa natureza. Muitas delas, a maioria, são nativas. Elas nascem ali por conta própria. Outras são plantadas pela mão do homem. Então, que são os replantios, são feitos os reflorestamentos. E hoje, muitas árvores são plantadas para que possa ser feito, assim, a substituição das árvores que são cortadas pelo homem. Então, se o homem desmatou uma área, ele faz o replantio, para assim não ficar as áreas desmatadas. E assim eles poderem trabalhar de forma correta, fazendo desmatamento e o reflorestamento, para poder utilizar de forma correta as madeiras. Depois que elas chegam em um determinado tamanho, elas são cortadas e aí são feitos os troncos, são fatiadas, são construídas, são feitas as madeiras, tiradas as peças. Então, vamos ampliar um pouco mais nosso conhecimento. O que é a madeira? Para você, o que é madeira? Você sabe? Então, já dei uma leve pincelada sobre o assunto, então agora vamos ampliar ele. Olhem aí as informações que talvez você não soubesse. A madeira é um material produzido a partir do tecido formado pelas plantas lenhosas com funções de sustentação mecânica, sendo um material naturalmente resistente e relativamente leve. É frequentemente utilizado para fins estruturais e de sustentação de construções. Ou seja, a madeira, ela é retirada das árvores. Então, que é a parte do núcleo da árvore. Então, por quê? Porque na sua parte externa, o que nós costumamos ver é a casca da madeira, das árvores. Então, você vê ali a casca, quando a árvore é cortada, e aí ela vai ser lapidada, vai ser retirada toda a sua casca, até ficar a madeira bruta. Depois ela é serrada para fazer vários objetos ou utilizar de várias formas possíveis. Então, depois que os madeireiros fazem o corte, aí vai para as indústrias e aí nas indústrias é que ela vai ter o destino dela para cada setor. A madeira pode ser utilizada na construção de casas, pontes, pisos e decoração. Vocês já imaginaram isso? Pararam para pensar no que a madeira era utilizada? Então, você para pensar, observa primeiramente a sua casa. Se você mora numa casa, você vai observar que na sua casa tem madeira. Quase 100% das casas têm madeira. Então, observem aí, onde é que está presente a madeira na sua casa? Se você mora em apartamento, você não vai ter a madeira na estrutura da casa. Você que mora aí na casa, então você observou, olhou e viu que na sua casa está presente a madeira aonde? No telhado, nas linhas, nas ripas. Por quê?
porque é ela que vai dar ali a sustentação para ser colocado o telhado, ser colocado as telhas, não é mesmo? Na construção de pisos. Então, vamos ver aqui. Olha aqui, é uma casa. Tem casas que elas são literalmente construídas de madeira. Não somente o teto, mas também todas as suas paredes são construídas de madeira. Então, a madeira é lapidada e assim feitos troncos, feitas as ripas e feitas as portas, como na sua casa tem porta de madeira, com certeza, janelas. E aí, outro detalhe, também são feitos pisos. Muitas casas costumam ter pisos feitos de madeira. Ao invés de ter o piso bruto, ter a cerâmica, tem pessoas que preferem optar em fazer o piso de madeira. Então, olha aí, como esse caso ali. Outro detalhe é que a madeira também pode ser utilizada na construção de pontes. Eu trouxe aqui a imagem para vocês, a imagem de uma ponte pequena. Mas essa daqui, ela está apenas servindo para atravessar um córrego. Um córrego muito estreito. Mas em muitos lugares existem pontes com uma distância ainda maior, um comprimento maior. Então vai depender da intenção e da forma como ela é construída. Outro detalhe, a madeira também é utilizada para decoração. Então, com certeza na sua casa deve ter algum espaço que tenha madeira e que é usado como espaço de decoração, como este. Pode não ser igual, mas é utilizado. Temos perguntas para vocês? Temos. Porque nós temos aí uma atividade já para vocês fazerem sobre a madeira. Então, que é o primeiro recurso natural que a gente vai abordar hoje. Que a gente já está abordando. Na sua casa, o que é feito de madeira? Pensem aí. Pensem e respondam aí para mim. O que é feito de madeira que tem na sua casa? Olha todos os espaços logo, observa todos os cômodos da casa. Você está na sala, observe aí na sua sala. Olhe para o teto, olhe para o chão, para as paredes. Olhe lá na cozinha, faz assim, ó. Se puder, corre lá no banheiro, no quarto e veja o que é construído de madeira na sua casa. Já tem a resposta? Então vamos lá, vamos conferir. Vamos ver se é o mesmo que ela vai nos dizer. Então, o que é feito de madeira na casa dela? Ó? O telhado, as cadeiras, a mesa, a cama, o armário e o painel da TV. E na sua casa? Além disso, tem alguma coisa que é feita de madeira? Com certeza vocês devem estar dizendo assim, professor, aqui em casa também tem a porta, é feita de madeira, a janela. Tem vasos de decoração também que é feito de madeira, para colocar as plantas. Então, tem pessoas que em casa tem um muro feito de madeira, não é? Então, fiquem atentos aí, porque a gente utiliza ela em várias atividades do nosso dia a dia e nas construções. Agora vamos falar sobre areia. Areia, olha só, muita gente já utiliza já para brincar. Então, a areia é muito comum nas nossas sociedades, nas nossas comunidades. Vamos lá então. Então, vamos falar sobre ela, sobre a areia. Então, o que é areia? Vocês já pararam para pensar o que é areia? Além de ser aquele monte que vocês viram agora há pouco na imagem? Então, vamos lá, olha aí. É um conjunto de partículas de rochas degradadas. Um material de origem mineral finamente dividido em grânulos ou granito. Composta basicamente de dióxido de silício. Vamos simplificar isto. A areia, como vocês perceberam, ela é de uma composição bem fina. Então, é um mineral que é fininho, dividido em
granito bem pequeno. Porque as suas unidades são muito pequenas. Para você encher uma mão, você tem que colocar muita areia. Então, por isso que ela é dividida finamente. É um tipo de minério extraído do solo. É um recurso natural muito utilizado no nosso dia a dia. Utilizamos com frequência. Como a areia é utilizada nas construções? Vocês já pararam para pensar? Muitos de vocês que pode ter pai que é pedreiro já tem a resposta, porque vocês sabem que pedreiro usa constantemente areia. Então vocês já têm a resposta. E os demais meninos e meninas que não tem pai que é pedreiro, que usa areia constantemente, mas tem pai que é jardineiro, que trabalha com as hortas também comunitárias, são horticultores. Então, usam também constantemente a areia, usam também a argila. Vamos lá, olha a resposta que nós temos. A areia é um dos materiais mais utilizados na construção civil. Tá vendo como eu falei para vocês? Então, quem trabalha em construção civil, que é pedreiro, por exemplo, usa constantemente a areia, desde o início da construção até os finalmente. Ela é utilizada junto com o cimento na fabricação de concretos e argamassas. Então, nas construções, a gente mistura a areia com o cimento, também com a água, para poder dar aquela liga, para poder, assim, fazer as sustentações do que vai ser construído. Pode ser inerte. A areia diminui a reação química entre o cimento e a água. Isso ajuda a evitar a perda de umidade e o surgimento das trincas e rachaduras. Estão vendo aí a importância da areia? Mas tem um detalhe. Para cada tipo de serviço, tem uma areia específica. Então, você que conhece, por exemplo, uma pessoa que é pedreiro, você pode até estar perguntando para ele quais são as diferenças e onde é utilizado cada tipo de areia. Por quê? Porque nós vamos ver que nas construções vocês vão perceber que é aquela areia fina, branca, mais clara, que eu mostrei para vocês, aquele monte de areia. Mas aí quando você vai fazer plantios com mudas, você já geralmente usa uma areia mais preta, mais escura, porque nela já vai ter muitos nutrientes para as plantas, vai ter muito adubo. Então, fica a dica. Essa areia que é usada nas construções civis, geralmente são areias lavadas, retiradas dos rios. E aí, para que ela é utilizada? Para ser misturada com a água, com o cimento e assim dar uma reação química menor e também dar um ligamento para poder fazer a construção das paredes. Também a construção das vigas de concreto. Temos mais informações. Ela é utilizada para a construção em geral, principalmente muros, casas, calçamentos e estradas. Vocês já perceberam isso? Então, na sua casa, com certeza, tem areia nas paredes, no piso, no muro. Se a sua rua é de calçamento, a sua rua também tem areia ali sendo utilizada no calçamento e também nas estradas. Observem. Nós temos aqui a construção de um muro. Nesta pá que o pedreiro está utilizando, ali está a mistura da água com o cimento e a areia. A areia vai ser a responsável por ajudar na liga e assim colar um cimento na mistura e assim poder construir o muro. Ok? Outra informação. Construção de casas, construção de moradias. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o monte de areia que está sendo utilizado e depois ele vai ser misturado com a água e o cimento para assim, depois, colocado junto com os tijolos para levantar as paredes da casa. Outra informação.
Olha ali, como eu falei para vocês, se a sua rua tem calçamento, vocês vão perceber a presença da areia. Então, depois que é feita a raspagem da rua, para deixar ela planeada, aí coloca uma boa quantidade de areia e aí depois coloca as peças de rocha, então, para ser feito os calçamentos. E aqui vocês vão perceber ruas também sendo raspadas e depois sendo colocada apenas areia. Então, nessa rua aí vai ser colocada apenas areia, sem ser feito o calçamento. E nem ser colocado asfalto. Mas depois, professor, e depois, se quiser colocar calçamento, se quiser colocar asfalto, coloque em cima da areia. Certo? Temos uma pergunta para vocês sobre essa imagem. Observem logo ela. Nesta imagem, a areia está sendo utilizada para qual função? Observem aí. Você que mora aqui em Teresina, você com certeza já viu muito essa imagem. Se você está caminhando pelo centro ultimamente, você está percebendo isso aqui acontecer. Então, olha a resposta. Para o calçamento de via de circulação pública. Então, a areia foi utilizada nessa imagem para o calçamento de uma via de circulação pública. A via é a rua onde as pessoas costumam circular, transitar de um lugar para o outro. Tá certo? Falaremos agora sobre a argila. Vocês sabem o que é aqui argila? Já pararam para pensar? A gente costuma muito ouvir falar em argila. Nas aulas de história, de geografia também nós já falamos sobre a argila lá do bairro Porto Velho. Que as pessoas de lá, os artesãos, usam muito a argila para fazer as suas peças. Então você deve estar lembrando aí que a gente utiliza a argila para fazer peças de cerâmica. Não é mesmo? Então, olha aí. A argila é essa areia, esse barro vermelho. Então, mas tem argilas de várias cores. Tem a vermelha, tem a verde, a preta, a rosa, a branca. Mas a vermelha é a mais utilizada, é a mais comum, principalmente aqui em Teresina. Vamos lá. Para que serve a argila? Vocês já pararam para pensar? Olha aí a resposta, e é grande. A utilização da argila expandida, referência no paisagismo, tem se desenvolvido na indústria cerâmica por meio da construção civil e tornou-se útil para a cobertura de lajes, de telhas, tubulações, pavimentos, formação de concreto leve, pré-moldados e outras diversas aplicações. Então, vocês vão perceber aí que a argila tem várias utilidades. A argila é um tipo de barro. É um barro vermelho que nós utilizamos. E aí, vejam aí, ela é utilizada principalmente na indústria de cerâmica. Por quê? Porque lá é onde se fazem várias peças com essa argila. Nestas imagens, quais utilidades teve a argila? Observem aí. Essa primeira imagem. Olha a segunda imagem. E vocês vão ver que a composição, o formato dela está bem diferente. Então, nesta imagem e na outra, vamos ver o que é que nós temos como resposta. Ela foi utilizada para fazer a cobertura de uma casa com telhas e o paisagismo de uma praça. Então, na primeira imagem, foi para fazer a cobertura de uma casa, usando as telhas. E na outra, foi feitas várias bolinhas
como paisagismo de uma praça, também é utilizada como paisagismo de jardim. E agora, para finalizar, falaremos agora sobre a brita. Olha aí a brita que está aí na mão desta pessoa. O que é brita? Vocês sabem? Brita ou pedra esmagada é um material de construção classificado como agregado de origem artificial, de tamanho graúdo. É muito utilizada nas obras da construção civil. Antes do processo, é também chamada de basalto, uma pedra de origem ígnea ou magmática. Então, a brita é um material rochoso e agregado de origem artificial. E ela tem um tamanho graúdo. A brita, vê lá, tem diversas aplicações, mas tangenciando a construção civil. Sua aplicação é intimamente ligada à produção de concreto e massas asfálticas. Vocês vão observar aí que a brita, olha, ela aqui no seu formato, ela solta, sem nenhuma mistura. Nessa segunda imagem, vocês já vão ver a brita misturada com o cimento, com a areia, com a água, e assim ela vai se tornar concreto. E na outra, ela está sendo colocada para a construção de uma via pública, para depois ser colocado em cima o asfalto. Nessas duas imagens aqui, vocês também vão ver a brita na mistura com o cimento, com a areia, com a água, e aí ela sendo utilizada para ser feita uma laje em uma casa de andar, e ali também sendo feitas as vigas para sustentação. Então, as britas de granulametria menor são prioritariamente aplicadas em obras civis, na confecção de concreto e concreto armado, nas lajes, pilares e vigas das construções também são utilizadas as britas. Então, aí vocês vão ver que a brita é muito utilizada no nosso dia a dia. Além de que muitas pessoas utilizam a brita também para decoração, juntamente com a argila. Coloca aqui uma quantidade de argila no espaço com as plantas, depois pegam as britas brancas e colocam ali no seu entorno. Artefatos de concreto também são feitos utilizando britas de granulametria menor. Pisos industriais como granilite também é um exemplo de utilização de brita zero. Nesse caso aqui, olha só, como o caso do piso das nossas salas de aula e do nosso pátio. Meus queridos, então assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus, fiquem em casa. Tchau!